Muitos sócios acham que basta transferir dinheiro da conta da empresa para a conta pessoal e chamar isso de distribuição de lucros. Mas essa prática feita sem planejamento pode sair mais caro do que parece. E o motivo não é só burocrático, não. Desde janeiro de 2026, uma nova lei mudou de vez uma regra que existia há quase 30 anos no Brasil: a isenção total do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Se você é sócio de um escritório ou de uma empresa e retira valores relevantes todos os meses, essa mudança ela pode impactar diretamente o seu bolso. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar exatamente como fazer a distribuição de lucros de forma correta, o que mudou com a nova legislação e como continuar retirando seu dinheiro com segurança. Olá, seja bem-vindo ao canal da Advance Contabilidade. Eu sou Danilo Maroja e aqui ajudamos sócios de escritórios e empresas a organizar sua gestão contábil, financeira e tributária, para que a remuneração aconteça com segurança, conformidade e planejamento. O que é de fato distribuição de lucros? Antes de falar sobre impostos, vamos aliar um conceito que gera muita confusão. Distribuição de lucros não é a mesma coisa que prolabore. O prolabore, ele remunera o trabalho que o sócio exerce dentro da empresa. Ele sofre incidência de INSS e imposto de renda exatamente como o salário. Já a distribuição de lucros é o retorno do capital investido. É a parte do resultado da empresa que cabe a cada sócio, proporcional à sua participação societária. Historicamente, essa distribuição era isenta de imposto de renda para a pessoa física, desde que a empresa já tivesse pago seus tributos sobre o lucro. Só que para ter direito a essa isenção, sempre existiram requisitos. O primeiro é que a empresa precisa ter lucro efetivamente apurado. Não existe distribuição de lucro sobre prejuízo ou sobre o valor que parece ter sobrado no caixa. Segundo, essa distribuição precisa estar registrada na contabilidade com demonstrações que reflitam a realidade financeira do escritório. Se a Receita Federal cruzar os dados e não encontrar lucro contábil compatível com o valor retirado, o que era para ser isento pode virar autuação com cobrança de imposto, multa e juros. Terceiro, a distribuição precisa ser proporcional à participação de cada sócio no capital social e essa distribuição deve ser formalizada em ata. A não ser que, no próprio contrato social, permita a distribuição desproporcional, mas deve ser registrada em ata. E o que mudou em 2026? Aqui está o ponto mais importante deste vídeo. A partir de janeiro de 2026, entrou em vigor a Lei número 15.270 de 2025, que criou o Imposto de Renda Mínimo para pessoas físicas de alta renda. Na prática, isso significa o seguinte: se uma mesma empresa distribuir para o mesmo sócio mais de R$50 mil em um único mês, a empresa passa a reter 10% de imposto de renda na fonte sobre o valor total distribuído naquele mês. Se houver mais de um pagamento no mesmo mês para o mesmo sócio, a soma de todos eles entra nessa conta. E atenção, essa regra vale inclusive para as empresas do Simples Nacional. Ou seja, mesmo escritórios de advocacia que pagam de forma unificada o imposto dentro do DAS não escapam dessa retenção. Vamos ao exemplo prático. Imagine um sócio que recebe 40 mil de distribuição de lucros em um único mês. Como está abaixo do limite de 50 mil, continua isento, sem nenhuma retenção. Agora, imagine que no mês seguinte, esse mesmo sócio recebe 70 mil. Nesse caso, incide a retenção de 10% sobre o valor total, ou seja, 7 mil retidos na fonte pela própria empresa. E esse valor retido não é definitivo, ele funciona como uma antecipação de um cálculo que será ajustado na declaração anual do imposto de renda dentro dessa nova tributação mínima. Quem tem uma renda anual de lucros e dividendos de até 600 mil não entra nessa tributação mínima. Acima disso, a alíquota é calculada de forma progressiva, chegando a 10% para quem recebe mais do que 1,2 milhão por ano em lucros e dividendos. Uma boa notícia: lucros que já foram apurados até 2025 podem, em muitos casos, ainda ser distribuídos sobre as regras antigas,
desde que essa distribuição tenha sido feita formalmente, aprovada e registrada corretamente na contabilidade e registrada em ata em 31 de dezembro de 2025. Agora, por que o planejamento se tornou ainda mais indispensável? Com essa mudança, decidir quando distribuir, quanto distribuir e como equilibrar isso com o Prolabore deixou de ser uma decisão simples. Distribuir R$45 mil em um mês e mais R$45 mil no próximo mês pode, por exemplo, ser mais eficiente do que concentrar os 90 mil de uma só vez. E é isso exatamente o tipo de estratégia que uma contabilidade bem estruturada consegue calcular com antecedência. É exatamente aqui que entra o papel da Advance Contabilidade. Nós realizamos a apuração correta dos resultados do seu escritório, orientamos sobre a combinação mais eficiente entre Prolabore e distribuição de lucros e elaboramos o planejamento tributário considerando essas novas regras de 2026, para que você reduza riscos, evite retenções desnecessárias e mantenha sua empresa em total conformidade. Assim, você retira seus lucros com segurança, preserva o caixa do escritório e evita surpresas com o fisco lá na frente. Se você ainda faz retiradas sem planejamento ou nunca revisou como remunera os sócios do seu escritório à luz das novas regras, este é o momento de mudar essa estratégia. Uma distribuição de lucros bem estruturada protege o seu patrimônio, reduz riscos tributários e fortalece a gestão financeira da empresa. Entre em contato com a Advance Contabilidade e descubra como organizar a remuneração dos sócios com total segurança, já considerando as regras de 2026. Se esse conteúdo foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outros sócios e advogados que também querem retirar seus lucros de forma mais eficiente e segura possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.